Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho de RMN, agora que a gente já viu aí para vermelho, né? Bom, a radiação no comprimento de onda do infravermelho vai estar ali promovendo transições de estados vibracionais e rotacionais em moléculas. Basicamente o quê? Fazendo a molécula vibrar, fazendo a molécula rodar mais, mexer mais, né? Bom, raio-x e raio gama, como a gente já viu, como a gente já mencionou, né? Ionização ali, você consegue arrancar elétrons. E a radiofrequência, por sua vez, que é uma radiação com comprimento de onda maior, ela vai promover transições entre estados de spin nucleares. Tá, mas o que que é isso, né? O que que é um spin nuclear? Bom, alguns núcleos atômicos, eles possuem um comportamento como se fossem ímãs, eles possuem polos. Alguns quais? Bom, a gente tem vários números quânticos, né? Um desses números quânticos, não sei se vocês lembram isso lá do ensino médio, tem o número quântico de spin, número quântico magnético e etc. Aqui a gente vai falar do número quântico de spin nuclear. Esse número quântico de spin nuclear vai determinar se o núcleo vai ter comportamento magnético ou não. Mas, basicamente, os que vão ter comportamentos magnéticos são aqueles com um número quântico de spin nuclear maior que zero, diferente de zero. Tudo bem? E quais núcleos são esses? Bom, para nossa sorte, o núcleo de hidrogênio, ele tem um número quântico de spin nuclear igual a meio, ou seja, maior que zero. Então, ele tem comportamento magnético e ele vai ser ativo no RMN. Por quê? Porque como ele funciona como um pequeno ímã, então, se você botar um campo magnético perto dele, ele vai interagir. Mas por que que eu digo para nossa sorte? Porque a molécula orgânica está cheia de núcleo de hidrogênio, né? Então, assim, para a gente, isso vai dar muita informação, como vocês vão ver. O carbono 13, que é o único, que é o carbono que a gente vê no RMN, ele tem uma proporção isotópica de 1%. Então, não é todo hidrogênio, desculpa, não é todo carbono que é ativo no RMN, mas uma porcentagem de 1% ainda é. E isso ainda vai ser possível de dar informação para a gente, e a gente vai conseguir também trabalhar com carbono, assim como a gente vai trabalhar com hidrogênio. E alguns outros núcleos também, como eu botei, como nitrogênio 15, que você vê muito aí no estudo de biomoléculas, principalmente proteínas, né? Que você enriquece a molécula com nitrogênio 15, e aí você consegue ter informações melhores. Enfim, isso é para quem trabalha com RMN de proteínas, por exemplo. E flúor, que é 100%, todo flúor, ele é ativo no RMN, assim como o fósforo também. Mas então, já que a molécula interage com o campo magnético, então vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui são os núcleos. Eles estão sem aplicação de um campo magnético. Eles são aleatórios, entendeu? Eles não se alinham nem com o campo magnético da Terra por ele ser muito fraco, entendeu? Então, são núcleos como se fossem de uma molécula de etanol. Eu botei uma molécula de etanol aqui só para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, todos os núcleos de hidrogênio, por exemplo, aqui nessa molécula de etanol, sem eles estarem com aplicação de um campo magnético, eles estariam aleatórios, tudo bem? Mas isso quer dizer o núcleo. Isso não tem nada a ver com a conformação da molécula. A conformação é, o alinhamento do núcleo com o campo magnético não muda nada na posição da molécula, na conformação da molécula, tudo bem? Agora aqui, ó, a gente aplica um campo magnético, como vocês estão vendo aqui. Campo magnético é aplicado. Agora, em vez de você terem eles em estados aleatórios, eles se dividem. No caso do hidrogênio e do carbono, por exemplo, que tem um número I igual a meio, tem um número de quântico de spin nuclear igual a meio, eles se dividem em dois estados. Eu não vou entrar aí no quesito disso aqui, no porquê disso aqui que se divide em dois estados, porque aqui é uma aula de resumo. Então, eu não vou focar nisso aqui, não, tudo bem? A gente vai só fazer um resumo aqui. Tá bom, agora o núcleo de hidrogênio e de carbono eles estão alinhados. Metade desses núcleos ficam com o spin para baixo e metade com o spin para cima. Por que que a menor energia é com o spin para cima? Porque é o mesmo, é a mesma direção do campo magnético. Então, você tem uma ligeiramente menor energia aqui. E isso vai causar com que você tenha um pequeno excesso de mais núcleos aqui do que aqui, que a gente vai chamar de excesso populacional. Tudo bem? Então, vamos fechar esse slide aqui com isso. A gente aplica um campo magnético numa molécula que tem núcleos de hidrogênio ou de carbono. Os núcleos que são ativos em RMN, como os de hidrogênio, por sua maioria, eles vão se dividir em dois estados de energia, alguns alinhados e alguns desalinhados. Ah, mas quais vão se alinhar e quais vão? Isso aí não importa. A gente sabe que metade vai se alinhar e metade não vai se alinhar, e os que estão alinhados têm um pequeno excesso, porque é uma energia ligeiramente menor. Bom, agora que a gente pode ver aqui, ó, no primeiro gráficozinho aqui, no primeiro desenho aqui,
A gente tem aí a quantidade grande de núcleos alinhados e a quantidade pequena, um pouco menor de núcleos desalinhados, como vocês podem ver pela setinha. Só que o que que a gente faz? A gente reproduz um vetor que é só para, como se fosse o vetor magnetização resultante. Ou seja, a gente faz, como a gente tem um ligeiro excesso só para cima, a gente cancela os de cima e de baixo e deixa só o ligeiro excesso, como se fosse a resultante disso. Tudo bem? Que é o que a gente vai chamar aí de magnetização líquida, né, macroscópica. E aí, o que que eu falei aí, ó? Núcleos com número quântico espinho magnético maior que zero interage com o campo magnético. O campo magnético homogêneo do espectrômetro leva os spins para conformações bem definidas. Enfim, no estado de energia alinhado com o campo possui um ligeiro excesso de spins, por conta de uma distribuição menor, né? Desculpa, por conta de uma distribuição termal, né? Como o equilíbrio de Boltzmann diz. E a gente vai usar um vetor M0 para representar. Então, esse vetor M0 aqui, ele basicamente representa o excesso de spins nucleares que estão alinhados com o campo magnético, porque vai ser a partir desse vetor que a gente vai conseguir ter a nossa informação em RMN. Esse vetor, ele só representa uma quantidade líquida de energia que está maior nesse sentido, tudo bem? Porque, na verdade, é como aqui está mostrando, eles estão totalmente, um pouco, não estão tão alinhados com o eixo Z, eles estão ligeiramente aqui perto. Isso daí entra numa discussão de frequência de Larmor, mas a gente não vai falar disso aqui agora. A gente só vai fazer um resumo. Bom, agora, como a gente tem essa magnetização líquida, vocês lembram que eu falei que como o núcleo de RMN, desculpa, o núcleo de hidrogênio, ele é ativo no RMN, ele é como se fosse um ímã, então ele interage com o campo magnético. Agora que a gente já aplicou o campo magnético, que a gente chama de B0, a gente já fez com que a gente tivesse uma magnetização líquida no eixo Z. A gente vai pegar essa magnetização líquida resultante e vai, o quê? Brincar com ela. A gente vai aplicar outro campo magnético, que a gente vai chamar de B1, e vai fazer com que todos esses spins que estão alinhados, eles estão no eixo Z, eles vão para o eixo XY. A gente vai aplicar de novo, a gente vai aplicar um novo campo magnético numa outra direção e vai levar esse vetor magnetização para o eixo XY. Tudo bem? Como a gente vê aqui. Ó, aqui é só a oscilação do campo magnético B1, não vamos entrar muito nisso, mas isso aqui é basicamente o que acontece com o vetor. Ó, com os núcleos que estão ali alinhados, como se fosse esse rosinha aqui, ó, eles vão caindo para o eixo XY, tudo bem? Deixa eu ver o que que eu falei, o tempo que o pulso aplicado determina o ângulo, tá, enfim, a gente vai jogar esse vetor para cá para o eixo XY, já vou explicar por quê. Bom, depois que a gente jogou esse vetor por XY, a gente faz o quê? A gente desliga o campo magnético que a gente pulsou. Desliga o B1, deixa só o B0. Porque aí, agora, ele vai relaxar, ele vai voltar para o seu estado lá que ele estava antes, tá? Só que o que acontece? Quando ele volta para esse estado, que a gente chama de relaxação, após a pulsação, a gente liga um detector. Quando a gente liga um detector, a gente vê esse sinal, assim, ó, igual tá aparecendo aqui, vocês estão vendo? Que é um sinal que a gente chama de FID, que significa Free Induction Decayment, que é basicamente um sinal de indução livre, que é a gente vendo como se você tivesse com um olho aqui, ó. Pensa que você está com o olho nessa direção aqui. Você veria isso, tudo bem? E o que que isso aqui é? Isso daqui é uma frequência de sinais ao longo do tempo, tudo bem? Só que qual é a grande jogada da RMN? Por que que o RMN se torna tão útil? Dependendo ali do ambiente químico que esse núcleo vai estar, ele vai voltar, ele vai relaxar com uma frequência diferente. Então, não é igual aqui que você tem só uma frequência. Você vai ter um monte misturado aqui. Vai ter um monte misturado aqui de frequência de vários núcleos da molécula. Como eu falei aqui, ó, dependendo da densidade eletrônica ao redor do núcleo, ele possui uma taxa de relaxação diferente. Sabe por quê? Elétrons que estão ali em volta do núcleo, eles também têm um comportamento magnético, que a gente chama de blindagem eletrônica. Então, eles também fazem com que esse núcleo tenha uma frequência ligeiramente diferente de um núcleo que está com uma outra blindagem eletrônica, que está em outro ambiente da molécula. Então, eles vão ter sinais de frequência diferentes. Só que esse sinal vai estar todo misturado aqui, nisso aqui que a gente chama de feed. E aí, o que que a gente faz? Agora que a gente tem esse sinal misturado aqui, a gente aplica uma coisa que a gente chama de transformada de Fourier. A transformada de Fourier, ela vai pegar um sinal que está no domínio do tempo e vai passar para o domínio da frequência.
Então, aqui que vocês veem, ó, domínio do tempo, tem um monte de sinal junto. Por quê? Porque ao longo de um segundo, cada frequência decaiu por uma taxa parecida, por uma taxa diferente. Depende, né, do ambiente químico do núcleo. Só que, então, vai aparecer uma coisa só. Só que quando você aplica a transformada de Fourier, você consegue dividir, você consegue botar no domínio da frequência. Então, lembra que eu falei que as frequências estavam todas juntas aqui? Agora elas vão estar separadas. Agora a gente vai botar uma frequência maior, uma frequência menor, uma frequência menor ainda, entendeu? Por aí. A gente não vai entrar muito no quesito também do que é a transformada de Fourier matematicamente. Vocês podem ver isso no PAV ou em algum livro sobre cálculo 4, matemática mais aplicada aí a esse trabalho com frequências e etc. Mas basicamente a transformada de Fourier, ele encontra equações, funções senoidais que representem uma frequência. Então, que façam uma função que esteja toda junta. E esse resultado, ou seja, a gente passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, a gente vai chamar o nosso espectro de RMN. Tudo bem? Eu sei que até aqui parece ser bem difícil, parece ser bem complicado, mas fique tranquilo que isso daqui vai ser só uma parte que vai fundamentar o que a gente vai ver. Que a gente pode voltar aqui depois para explicar algo, mas a análise mesmo do espectro de RMN em si, ela não vai usar muito dessa questão de transformada de Fourier ou de relaxação e pulsação. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como acontece. Tudo bem? Não vai ser cobrado isso aqui de vocês na nossa prova dessa disciplina. Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos espectros que a gente vai ter. Os espectros, eles, pelo menos os de hidrogênio, que vão ser os principais aqui na nossa aula, eles vão ter três informações muito importantes para dar para a gente, vai enriquecer muito a nossa elucidação estrutural, que vai ser o quê? Primeiro, densidade eletrônica. Quanto mais à esquerda do espectro, quanto mais para o lado esquerdo do seu espectro o sinal tiver, significa que esse núcleo ao qual esse sinal está relacionado, ele tem menos densidade eletrônica. E quais são os hidrogênios, no caso, que têm menos densidade eletrônica? Hidrogênios que são ácidos, hidrogênios que são de grupos aldeídos, de aminas e de compostos aromáticos também. Então, a gente já vai ter uma noção de, pela localização do sinal, ou do pico, mas eu prefiro falar sinal, qual que é mais ou menos o grupo funcional, entendeu? E a multiplicidade de RMN. No espectro de hidrogênio, vocês vão ver que os sinais eles se desdobram em dubletos, em tripletos, em quartetos. E isso vai dar informação para a gente sobre os átomos de hidrogênios que estão no carbono vizinho. Tudo bem? No carbono que está ligado ao carbono que esse hidrogênio está ligado. A gente já vai ver isso mais na frente, não precisa se preocupar. E proporção também. O RMN de alguns núcleos, como eu falei, é quantitativo. O de hidrogênio, principalmente, ele vai ser quantitativo também, porque basicamente todo hidrogênio ele é 100% ativo no RMN, né? Então a gente acaba que a gente consegue ter uma informação sobre proporção. Se você tem um sinal que é duas vezes a área de outro sinal, então provavelmente você tem uma proporção de carbono de 2 para 1, por exemplo. Tudo bem? E isso dá informação no caso de, você tem um CH2 e um CH, por exemplo. Tudo bem? Aqui, como eu falei, a multiplicidade. A multiplicidade vai, ou seja, o número de picos que o sinal vai se desdobrar, vai indicar a presença e a quantidade de vizinhos a este próton. Se você tiver, por exemplo, só um singleto, você não tem nenhum hidrogênio no carbono vizinho. Ou você, às vezes, não tem um carbono vizinho. Por exemplo, vamos ver aqui um pouco. Ó, aqui no caso dessa molécula, o acetato de etila, se eu não me engano. Você tem um grupo CH3 do lado de uma carbonila. Deixa eu ver se eu consigo botar um lapisinho aqui. Aqui você tem um CH3 do lado de uma carbonila. Você tem um CH2 e um CH3. Então, a regra da multiplicidade, ela diz o quê? O número de vizinhos que você tem vai ser igual a N mais um picos na sua sinal. Então, se aqui você não tem nenhum hidrogênio no carbono vizinho, então o N é zero e você só tem um sinal, ou seja, um simpleto. Então, no caso, agora você vai ter um CH2 e um CH3. Então, a gente vê que ó, o CH3 que está aqui, ele tem
dois vizinhos, que é o CH2. Então, se a gente usar a fórmula N, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Se a gente usar a fórmula N mais um, vai ser igual a... O CH3 tem dois vizinhos, então vai ser igual a 3, porque aqui vai ser 2. Então, a gente espera que isso aqui seja um tripleto. Então, a gente espera ver um tripleto para o sinal do CH3. E agora para o sinal do CH2? Bom, o CH2, aqui não tem carbono, não tem hidrogênio. Só que aqui ele tem três vizinhos, ele tem três hidrogênios vizinhos. Então, se a gente vir e aqui fosse um 3, a gente teria 3 mais um seria 4. Então, a multiplicidade seria 4, seria o que a gente chama de quarteto, que é isso aqui que está aqui, seria um quarteto. Então, para o CH2, a gente espera um quarteto, para o CH3, a gente espera um tripleto, e para o CH3 daqui, que não tem vizinhos, a gente espera um singleto. Tudo bem? Vamos ver se isso é verdade? Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos ver se é verdade agora. Bom, tá aqui.